Hum. E ótimo. Começamos a gravar, então. Ótimo. Alguém gostaria de fazer oração Eu posso, inicial? posso fazer Bri- a... Obrigada, Elia. Então vamos acalmar só assim um pouco destes trâmites das entradas no grupo. Just relaxar um bocadinho só assim a mente, não é? Para estarmos um pouco mais conectadas com os nossos propósitos divinos, mais receptivas para apreendermos estes estudos maravilhosos com os nossos corações, com as nossas mentes, com as nossas almas. E estamos tão gratas por podermos juntar-nos uma vez mais, contentes, felizes, para aprender um pouco mais, para discutir certos pontos importantes, na verdade, do nosso self-development, do nosso próprio desenvolvimento espiritual, que é tão importante. Estamos muito gratos por aqui estar uma vez mais. Estamos a vibrar muito, muito amor e muito carinho por aqueles que não podem estar. Aproveitamos também para estender as nossas vibrações e os benefícios deste estudo e dos nossos sentimentos em relação a ele para o mundo, para as nossas famílias, para os nossos amigos, nas nossas casas, nas nossas necessidades do dia a dia, que as coisas sejam abençoadas, tranquilas, que tenhamos as assistências dos nossos espíritos amigos, dos nossos benfeitores nestes estudos tão importantes para nós, e que todos em sintonia, encarnados e desencarnados, os que estão e os que não estão, possamos vibrar em amor, em compaixão, em sabedoria, no sentido de nos encontrarmos a nós mesmos, porque estou convencida, e todos nós aqui certamente estamos, que é importante para a nossa evolução espiritual. Obrigada uma vez mais a todos os responsáveis por estes legados, por estes estudos maravilhosos, e vamos começar então os nossos estudos com as bênçãos dos nossos amigos espirituais, e amém. Thank you. Amém. Obrigada, Elia. Maravilha. Bom, então eu vou primeiro agradecer a Suzy pelo resumão da semana passada, maravilhoso. E a gente estava no capítulo 16, né? E eu só não lembro exatamente o parágrafo. Você lembra, Suzy? A Qual Suzy seria o estava, eu acho que a Suzy não estava a passada semana, pois não. Você estava semana passada, não estava, Suzy? Eu estava. Estava. É porque você colocou, você fez o resumo para gente. Sim, pois ela fez o resumo, sim, mas eu não me tive Então, a gente começou o capítulo 16, então eles estão naquela. O Alexandre, né? Ele está levando o Dionísio para se comunicar com o pessoal da reunião mediúnica, os familiares, e aí foi. O Dionísio ficou muito satisfeito, né? Que o Alexandre foi falar para ele que ele estava. Que ele poderia participar dessa reunião mediúnica. Mas eu não deixa eu só dar uma lida aqui para ver se eu lembro exatamente o parágrafo. Olha, eu marquei aqui na parte assim, e fixando-me concluiu bondosamente. Ah, então, pera lá. Ah, achei. Então, vamos lá, eu vou fazer o share aqui. Ok. Tá todo mundo vendo? Não, Ninguém tá vendo? eu não estou. Ainda não. Ok. Share screen. E agora? Agora não. Ah, agora sim. Agora sim?
Sim. Então tá Sim. bom, tá todo mundo vendo então? Mais um bocadinho. É, Não podes pôr um bocadinho maior? um pouquinho maior. Sim, só um bocadinho. Melhorou assim? Melhorou um bocadinho, sim. Ótimo. Vocês estão. O resto das meninas como estão? Estão vendo bem aí? A Val, a Suzy, a Rafa, todo mundo Sim, vendo? tranquilo. Ótimo. Sim. Então tá. Então é aqui, ó. E fixando-me, concluiu bondosamente. Alguém gostaria de ler? Ninguém ler, eu leio. Você que sabe. Quiser ler, pode começar. Depois a gente troca. Ok, sou eu. Então vai. Ok. E fixando-me, concluiu bondosamente. Aproveita a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu, comovido, e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemos em um humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é por isso confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde, mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite, como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei, porém, algo pálida, abatida. Ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas, pelas forças das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz a Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo nenhum, explicou Euclides sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta às vezes traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: Tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com um concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje, mas nervoso que de costume, mais nervoso que de costume, embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegaram mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Meu Deus! Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias, e só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante
enfraquecida, apesar de todos os socorros. Querem comentar aqui ou não? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Bom, então aí, alguém quer falar alguma coisa sobre isso que a gente leu por enquanto? Sim, assim, aquilo que me tornou assim mais relevante, que me fez questionar quando estive a ler isto, é o que é que faz, e nós sabemos que podemos transportar estes exemplos para a vida do dia a dia, o que é que faz pessoas que são tão espirituosas, bondosas, tão buscadoras e acertadas e alinhadas espiritualmente, muitas vezes atraírem estes homens, não é? E viverem com estes homens e tão submissas a eles e por aí fora. Claro que há sempre provas e expiações incluídas nisto, eu o tenho aprendido, mas mesmo assim, a psicologia moderna, não é? E as nossas abordagens de self-desenvolvimento modernos, sei lá, convidam-nos a acabar com esta história, não é? A afastar-nos assim que pudermos, ou assim que for possível, elegante e zen, de uma maneira, mas para nos afastarmos e não conviver com esta, com esta, com esta coisa, não é? Que nos faz mal, não é? Isto foi a única coisa que me remeteu o texto, assim, para esta questão, não é? Eu achei bastante interessante, né? Bom, primeiro, nesse comecinho, ele está explicando aí sobre, né, o esposo da médium, que né, que ele é uma pessoa, assim, né, violenta, que bebe, né? E então, enquanto ele está trabalhando, reina a paz na casa. Na hora que ele chega, é aquele tormento, né? É isso que me faz muita confusão. Como é que uma pessoa não tem a coragem de. Claro que não é o que se passa no texto, mas eu remeto para exemplos do dia a dia de nós, não é? Mas tem muitas coisas, né, que envolvem um relacionamento, né, de duas pessoas. Pode ser, assim, às vezes é assim existe uma dependência emocional, né, de que a pessoa não consegue se desvencilhar. Às vezes é um resgate de outras vidas, que essas pessoas precisam passar por algumas encarnações juntas para elas duas se harmonizarem. Às vezes também existe aí uma dependência financeira, que às vezes faz a pessoa ficar presa naquela situação. Tem tantos casos, né? Não dá assim para a gente generalizar, são muitas coisas, mas isso acontece, isso é muito comum, né? Tanto de um lado quanto do outro. E nesse caso, ele é uma pessoa violenta, uma pessoa que bebe. Mas quantas e quantas pessoas não estão nessa mesma situação, mas com uma pessoa que realmente não é violenta, que não bebe, mas ainda assim tem como se fosse um abuso emocional, né? Muitas pessoas a gente sabe que vivem em relacionamentos que são abusivos nessa parte emocional. E às vezes é até pior que o físico, às vezes a gente não sabe o que causa ali dentro do sentimento, do emocional da pessoa, que pode causar, assim, danos terríveis, né? Os passivos, como é que se diz? Os passivos, já o nome disso. Agora, como é que se chama isso? Psicologia, o passivo. Passivo-agressivo também. Passivo-agressivo, sim. Há o passivo-agressivo, que parece que não mata uma mosca e, no entanto, cria tensões na intimidade, que é um disparate. Eu também conheço esse tipo de pessoa. Então, nessa questão, nesse último parágrafo que a gente leu, eu achei interessante o fato de que o Alexandre falou sobre os enfermeiros espirituais que vieram levantar o padrão das energias dela. E me fez pensar como que a gente tem esse suporte, né, dos nossos mentores, dos nossos amigos. Só um minutinho que eu acho que alguém está pedindo para entrar. Ah, não é? Pode falar, Suzy, você que levantou a mão, por favor, pode falar. Achei complementar essa parte que você está falando aí, né? Que eu achei interessante um pouquinho antes, que ele fala que a alimentação dela foi deficiente durante o dia e por isso não tinha podido manter a harmonia
da mente para atender aos propósitos deles. E aí eu fico pensando, é interessante como uma coisa conecta com a outra, né? Ela teve um ataque nervoso, ali, um choque nervoso, impactou na alimentação dela e impacta na conexão com a espiritualidade, né? Sim, acho que atingiu o fígado e deu perturbações gastrointestinais. Mas é normal, mas acontece, não é? Quando nós estamos já assim. Nossa, quantas vezes, né? A gente não passa um apuros e dá É, dor de barriga, ou dá vontade de fazer é, xixi, a gente tá, né? Nós somos seres integrais, né? A gente é, tem o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso perispírito, né? Todos somos um, é. e é um conectado no outro. Hum, Quantas vezes acontece alguma coisa emocional que nos liga fisicamente a certas doenças, a certas situações, durante o nosso dia a dia mesmo, até, por exemplo, você passa um estresse no trabalho, aí você chega em casa, você tá com alguns, por exemplo, muita dor de cabeça, ou enxaqueca, ou até assim, dor de barriga, ou não consegue dormir, porque o emocional ataca o físico, né? Ou vice-versa, o físico ataca o emocional. Mas eu achei bacana eles falarem sobre isso também, da, do suporte espiritual, né? Por isso que a gente fala que quando a gente tem essa parte, para pessoas que estão sempre, são pessoas de bem, né? Muito mais fácil para os nossos mentores nos ajudar, porque, como a gente falou, essa parte, todos nós somos médiuns, né? Então, a mediunidade é sintonia, independente de você ser médium ostensivo ou não, a sintonia dos nossos mentores, do plano espiritual, vai ser muito melhor se a gente se a gente vive numa vida mais regrada. Por isso que tem aquela música, né, do Renato Russo que fala disciplina, liberdade, porque às vezes quando a gente está disciplinado em fazendo as coisas mais corretas, andando mais assim, tendo uma vida mais regrada, isso livra a gente dos nossos dessa coisa ainda que a gente acaba ficando escravo dos nossos desejos, que eu digo, desejos não é só desejo sexual, tô falando desejos em geral, assim, por exemplo, né, de comer muito, de falar muito mal dos outros, ou, sabe, esses desejos ainda que são muito carnais, são essas falhas ainda que são muito ligadas à matéria, a gente acaba ficando escravos. A gente acha que a gente é livre quando a gente é livre para fazer o que quer, né? E na verdade, você tendo uma vida mais regrada, aí que você é livre de verdade, porque te liberta essas falhas ainda que andam muito com a gente, que ainda faz parte do nosso processo evolutivo, e a gente ainda... Oi? Pode falar de novo? Alguém falou alguma coisa aí? não. Não? Achei que alguém tinha falado alguma coisa. Então, era isso, eu queria falar sobre isso, que eu achei bacana, sobre os enfermeiros espirituais que vieram ajudá-lo a levantar o padrão das energias, e como realmente é importante para a gente ter para a gente manter essas energias, ou para a gente manter esse contato com os nossos mentores, muito mais fácil para eles nos ajudarem, nos darem força, nos mandarem energias, se a gente estiver numa sintonia boa, afinidade boa, e a gente vai atrair vibracionalmente aquilo que a gente emana, né, nossos pensamentos, os nossos atos, né? Então, eu achei muito bacana. E também aquela vibração que se conhece pela divina misericórdia, tu quando estás em tranquilidade, quando não deixas que a mente te perturbe bastante, não é? E estejas com as coisas mais disciplinadas, mais focadas, mais calmas, essa divina misericórdia, ela tem o efeito, pelo menos eu noto isso,
não deve ser especial, não é? Quer dizer, eu noto o apaziguamento quando eu procuro uma solução para pequeninas coisas, as coisas fluem muito mais, ouço as minhas vozes interiores, não é? A dizerem, não, olha, e faz assim. E portanto, tudo isso só pode acontecer, toda essa mediunidade, eu não estou a falar em reuniões mediúnicas, da mediunidade dentro de ti para ti, não é? Tudo isso só é possível quando tu dás tempo, quando tu estás focada e disciplinada, ou seja, não, é mais eficiente, não quer dizer que não se tenha momentos às vezes dentro de muita agitação e numa vida caótica, vislumbres de sabedoria e de compaixão e da tal misericórdia divina, mas é muito mais fácil comunicarmos e sermos uma fonte receptiva quando estamos mais tranquilos, e isso tem a ver com a disciplina, tem a ver com focos, tem a ver com, assim, comungamos muito mais com os nossos amigos espirituais. Com certeza. Nesse caso, como eles fazem parte... Eu sinto muito isso, acho muito importante, mas só comecei a sentir também quando comecei a fazer meditação, porque antigamente não sentia nada. O Kardec fala, né, nos livros dos médiuns, da importância da disciplina, né? Ele fala muito sobre isso, principalmente para quem tiver a mediunidade ostensiva, como é importante, né? Sim. Então, vamos continuar? Só para falar a respeito disso, lembrando que quando Chico foi trabalhar com o Emmanuel falou para o Chico também, né, que ele precisava de 3 qualidades: disciplina, disciplina e disciplina. Então, é verdade, bem lembrado. E só para falar aqui, né, como você já falou muito bem, Ariane, eu acho que, assim, mais do que desejos, né, que você estava tentando diferenciar entre desejo sexual e os outros desejos, eu acho que, na verdade, são os vícios das nossas imperfeições. Era essa a palavra, você achou? Eu não estava lembrando a palavra. Porque a gente, e só com a disciplina mesmo, né, para tentar, como que fala, overcome, às vezes que essa palavra também, para tentar superar, né, essa limitação que a gente tem vindo dessas imperfeições. Eu acho que Kardec, se eu não me engano, ele fala, acho que no Livro dos Espíritos, que ele fala que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para, agora a palavra é essa que você falou, overcome, como é que é? Se esforça para combater, não seria superar as suas más inclinações, é isso aí. Sim, até porque isso é importante, haver foco e disciplina, porque o hábito é orgânico, às vezes a mente não quer e o próprio corpo salta para as situações, não é? O corpo é um ser vivo, não é? E nós não controlamos tudo. Esses impulsos do hábito leva muito tempo a trabalhar. Agora estão-me a lembrar, claro, mais dos maus hábitos, daqueles que nós não queremos, temos consciência e não queremos continuar com eles, não é? Como toda a gente sabe que um hábito demora imenso tempo, não é? Nós a mudarmos de rumo dentro de nós para outra coisa que achamos melhor, é um trabalho constante, eu noto isso. É verdade, é um esforço constante. É um esforço constante. Eu não vou comer carne, isto é um exemplo, não é? Vão comer carne, mas de repente aparece ali um prato maravilhoso de carne, ai, tão bom, e lá vai a coisa. Isto é um exemplo, não é? Vou fazer exercício, vou meditar mais 10 minutos, e isso demora tempo a pessoa a criar as suas próprias disciplinas dentro da... O hábito é um bicho vivo, é uma coisa estranha. Então tá, vamos continuar. Quem gostaria de ler? O Hélio, você quer começar a ler ou alguém quer? Eu não sei, se houver pessoas para ler, eu estou disponível, não me importo. Eu gosto de partilhar. Alguém mais falou que quer ler ou não? Então vou continuar. Então tá jóia. E onde é que eu vou continuar, minha Ariane? É aqui, logo no comecinho aqui, ó, da página. Ok. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvisa. E se nós, os encarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, olha, era o que nós estávamos a falar, não é? Os médios são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Oh, exclamei, fixando a pobre mulher.
Não teremos alguém que a substitua. Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia, de um instante para o outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas gozam de relativo conforto material, poderiam, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum, que lhes é própria às necessidades individuais e, como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. A fronteira das obrigações legítimas... A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Uau! Esse parágrafo é lindo, né? É muito lindo essa explicação do mentor, mas assim, a doçura com que ele explica também, né? É. Porque ele coloca de uma maneira clara, né? Explicando, mas ainda assim falando explicando que das necessidades individuais, do cumprimento do dever de cada um, do esforço, mas fala sobre a renunciação, né? Que às vezes mediunidade é renúncia, como você disse, a gente precisa às vezes tomar decisões de mudar certos hábitos, né? E aí a gente falou sobre isso, né? Sobre esse esforço constante. Aí ele fala luta intensiva, né? E olha que bonito, ele fala dilata as aspirações íntimas. Olha que bonita essas palavras, né? Abre essas portas mais íntimas né, do seu interior, do seu íntimo ali. E aí ele fala, o sofrimento, quando aceito, a luz da fé viva é uma fonte criadora de asas espirituais. Nessa situação, a gente não sabe exatamente o tipo de sofrimento que ele está se referindo, né? Se é o sofrimento, talvez, nessa parte da mediunidade ativa, porque às vezes mediunidade, às vezes não é fácil, né? Às vezes, para quem tem mediunidade ostensiva, às vezes tem muitos processos que a gente passa, que às vezes pede mais de cada um. Tem alguns médiuns que têm algumas, às vezes, sensações físicas, outros não, né? Mas às vezes ele está falando do sofrimento aqui, talvez seja o sofrimento dela com relação a esse marido, a gente não sabe, né? Os laços que eles têm e as coisas que eles devem passar juntos. Alguém levantou a mão? Suzy, por favor, pode falar. Eu achei bem interessante isso que ela coloca aqui, assim, que ele fala assim, não, mas ela tá doente, né, eu não teria como substituí-la. E ele fala, poderia, mas para substituir alguém como ela não é tão fácil, porque enquanto ela está, né, com debilidade física, muitas vezes, aí vem para nós, muitas vezes, eu falo assim, as almas encarnadas, quando a gente está com a tranquilidade natural da existência física, a gente não dedica ao trabalho espiritual, né, vai dedicar às necessidades individuais, particulares, então acaba faltando um trabalhador à altura dela, com saúde física, emocional, porque estão dedicados às preocupações particulares da existência material, né? E aí, quando ela, debilitada, vai para o serviço, então,
isso a transforma intimamente, profundamente, né? Com o trabalho abnegado. Ainda bem que você falou, Suzy, porque agora eu entendi muito melhor essa frase, esse parágrafo. Realmente, a gente se perde muito nisso mesmo durante a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Quando a gente não, quando tá tudo bem, às vezes a gente esquece, né, de cuidar da parte espiritual, de cuidar do nosso íntimo. E quantas vezes ou quantas pessoas a gente escuta falar que procurou, ou então, por exemplo, achou a sua fé, ou foi procurar alguma coisa mais ligada nessa parte íntima, mais ligada nessa parte espiritual, ou foi atrás de uma igreja, ou foi atrás do centro espírita, porque estava passando por um momento de crise, né? Quantas vezes, quantas pessoas a gente não escuta? Porque às vezes, quando a gente está ali no bem bom, a gente acaba esquecendo dessa parte, né? E na situação dessa trabalhadora aí, ela estava ainda mesmo com toda a situação, com todo o problema físico dela, ela se mantinha firme nas obrigações dela. Tem uma médium que eu conheço que tem vários problemas físicos com relação à mediunidade, e toda vez que eu falo para ela, você acha que você tem que dar um tempo, ela sempre fala para mim que não. Ela fala, não, se Deus me deu essa, é porque eu tenho capacidade de suportar. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que aceitar que essa é a minha, essa é a minha, é o meu trabalho, eu tenho que abnegar, eu tenho que aceitar e trabalhar. E trabalhar com Jesus, porque como a gente já disse aqui, andando na linha, regrada, fazendo evangelho, estudando com Kardec, se está fazendo tudo certinho, não tem por que a gente desmerecer, né? Porque tem aí um trabalho a fazer, e a gente também já viu nos outros livros que a gente estudou, né, do André Luiz, como é importante nessa parte da mediunidade com Jesus, como ela é abençoada para aqueles que vêm com essa responsabilidade. Mas, enfim, vamos continuar? Alguém quer ler ou a Elia continua? Vamos continuar. Onde é que eu vou continuar? Bem no comecinho do parágrafo, da folha aí, a altura dos esclarecimentos. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Eu compreendo isto muito bem na minha experiência de vida. Acho que é extraordinário. Quando vocês estavam a falar, lembrei-me de uma coisa, acho que é muito importante. Quando tu estavas a dizer, Ariane, quando está tudo muito bem, nós esquecemos, muitas vezes, sabemos aquilo que temos que fazer, mas esquecemos que está tudo muito bem. Depende do bem, não é? Porque eu, por exemplo, consigo equilibrar muito melhor quando eu estou numa neutra. Não está tudo muito bem, mas também não está muito mal. É o tal o que no budismo chamam o caminho do meio. Porque quando, por exemplo, eu estou de férias com os meus filhos, contente, sabes aquelas coisas, sem preocupação de cozinhar, a comida aparece, eu tenho um inconsciente de fico com medo, porque eu entendo melhor quando estou na rotina com o trabalho, curiosamente. Porque eu sou excessiva por natureza e não tenho, e pronto, e estou de férias, como só disparates, não medito, não sei, fica assim, é mais difícil para mim, isto é mau, eu tenho que estudar isto e tenho que ler isto dentro de mim bem, tenho que aprender, porque é mais difícil para mim equilibrar-me quando estou no tal caminho do meio, a trabalhar com a minha rotina, calma, por aí fora, não com muita gente, pronto.
do que quando estou no alvoroço do bem, não é? Assim, das festas. Uhum. É engraçado, e isto aqui fez-me lembrar isso. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela e, enquanto a médio se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passos magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células guiais. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento da sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito, na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próprio comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que médio lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias, na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Portanto, em nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarzinho os círculos espessos de resistência. Longo tempo, durante o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias. Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes, nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíram-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto dos filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião saindo antes das 8. Quê? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a confiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previa a ocorrência. Arredaviou-me com manifesta tristeza no olhar e pedi a uma das nossas irmãs que trouxesse até aqui uma tia do barulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se da pessoa a que se renderá, sem esforço. Com efeito, enquanto a Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada, muito simpática, penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente.
Profundamente surpreendido, em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se a médium depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida levantou-se, com os ombros do sobrinho, que se derramara no divã e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto, quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não que se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entrou ao seu espírito de pai dos dois filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-lhe contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da venerada senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a um melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido. Otávio poderá ir, quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudo, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas, longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Espera só um pouquinho agora. Vamos só comentar, então, sobre isso que aconteceu, porque aí agora eles vão já falar quando eles chegarem lá no local. Primeiramente, eu queria falar sobre a... deixa eu voltar aqui. Quer ver? Onde que foi? Acho que foi aqui. Foi quando houve esse primeiro... deixa eu ver se eu... acho que foi bem aqui que ele estava falando, que ela se concentrava em oração, né? E os dois, o André estava lá e o Euclides, né? O que ia fazer quer fazer a comunicação, já começou desde, né? Como a gente sabe, quando tem reunião mediúnica, muito antes da reunião, os espíritos já são aproximados do médium, né? Para que a gente sabe, mediunidade é sintonia. Então, para haver essa a sintonia e afinidade, muitas vezes, a maioria das vezes, quando os espíritos são trazidos, são espíritos sofredores que precisam de ajuda, os mentores, tanto os nossos mentores individuais, né, os nossos anjos da guarda, vamos dizer assim, como os mentores, os trabalhadores das reuniões mediúnicas, eles acompanham para ajudar nessa parte da sintonia. Nesse caso, o Euclides não é um sofredor, é um amigo, né, que já era conhecido ali deles, mas então ele começou ali, durante essa oração que ela estava fazendo, já começou a influenciar os pensamentos, ou influenciar, querendo dizer, né, sintonizar os seus pensamentos com os pensamentos dela, né? Ele também estava ali recém-desencarnado, então ele ainda estava com um processo, né, que não era assim uma coisa assim muito fácil para ele também precisaria de um tempo para
para se estabelecer ali essa relação entre o médium e o espírito. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, o José, espera só um pouquinho. Boa noite, José. Alguém... Espera lá, deixa eu voltar aqui. O Desculpa. José apareceu. Ele apareceu. Desapareceu de novo. Vamos lá, eu vou voltar aqui. E eu achei muito, muito interessante isso, porque o André Luiz fala dessa parte primeiro, a parte da aplicação dos passes magnéticos, ajudando, né, fortalecendo a médium, e depois dessa relação, essa simbiose entre encarnado e desencarnado. Eu falo simbiose porque ali é uma relação entre dois planos, né? Que simbiose é quando existem dois meios, né? Que se entrelaçam e existe essa harmonia entre dois meios. E ele fala muito bonito dessa parte. Quer ver? A hora que ele estava falando olha lá que bonito. Que aí o André Luiz começou a observar, observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Então, ele estava percebendo esse espaço, essa fronteira vibratória. Então, essa vibração entre o espírito encarnado e o desencarnado, e como estava acontecendo ali o trabalho da comunicação entre eles, como se estivesse muito distante, devagarzinho, vencendo os círculos espessos da resistência. Então, você vê como, olha que complicado que é um processo, assim, de muito trabalho, e bem lento, e bem devagar. E aí ele fala, longo tempo durou o singular diálogo. Então, esse diálogo entre o desencarnado com a Dona Otávia ali, o Euclides com a Dona Otávia, ficou um tempão ele ali, naquela simbiose, como se fosse uma coisa de transmissão de pensamento mesmo. Ele estava ali passando as informações, passando as energias mentais dele para ela e ela recebendo, né? Devagarzinho, devagarzinho foi indo. Então achei muito interessante essa explicação que ele deu. E aí aqui ele fala, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, e foi orientada pelo tato fraterno de Euclides. Em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Então, depois de todo esse processo, ela já estava mais ambientada com as ideias dele, já estava mais harmonizada com as ideias dele, né? Então, isso é bem legal, porque isso explica também o processo que antecipa as reuniões mediúnicas. Isso, para mim, para a gente que trabalha nessa parte que faz reunião mediúnica, é muito interessante. E também para todos nós que estamos estudando, é importante a gente saber disso, saber como é que funciona, é importante a gente aprender, né? Porque tudo vai acrescentar para nós, né? Para o nosso conhecimento. É verdade. Né? E aí depois ele ainda fala sobre isso, que ele não cansava de se admirar, né? Porque era um serviço de preparação mediúnica. Lógico que depois aí chegou o marido dela todo despreparado aí, né? Atrapalhou ali o que estava acontecendo. Mas interessante que o próprio mentor já estava meio que programando essa interrupção dele e já tinha preparado aí uma irmã para ajudar, para uma tia dele, para ajudar nessa situação. E eu acho muito legal isso, o fato da espiritualidade amiga sempre ajudando, sempre se esforçando, e como aí a gente percebe o quanto a gente é sempre abençoado, né, e sempre em tantas maneiras, tantas fases da nossa vida. Às vezes uma pessoa no seu trabalho que vem e te dá um sorriso, fala alguma coisa no momento que você está precisando, ou às vezes é você que vai falar alguma coisa, porque às vezes o seu próprio mentor te soprou ali no ouvido que é para você ir lá e falar uma palavra amiga, ou dar
fazer algum comentário para alguém, que talvez uma pessoa que está passando por uma dificuldade, uma necessidade, ou dar uma força numa pessoa que está, sei lá, que está passando por, não está conseguindo fazer o trabalho, e você vai lá e dá uma ajuda, ou oferece alguma coisa, a gente não sabe o quanto tem dessa influência dos espíritos, por isso que a gente precisa estar em harmonia com os nossos espíritos benfeitores, porque né, sempre vai ter a ajuda deles, a gente não está desamparado, né? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Foi bem legal, né? Tudo isso que a gente leu sobre isso. Bem, gostei da maneira como ela pôs a questão ao marido dela, a tia dele, como ela, a abordagem, mas muito boa abordagem, na maneira de o convencer a deixar a mulher, mas também o espiritualizou ali, não é? Quer dizer, ela não usou subterfúgios, foi muito clara, falou o que se estava a acontecer com uma segurança típica de uma senhora com alguma maturidade espiritual e expôs que o facto de ele andar por caminhos enviosados não significava que tivesse o dever e o poder e o dever de perturbar a vida espiritual da mulher, não é? É interessante isso que você falou da colocação que ela fez, como eu achei bastante interessante essa parte que falou sobre as energias, os jatos de energia magnética que estavam saindo das palavras dela. Olha só que a gente também, às vezes, não sabe a força que existe nas nossas palavras, né? Às vezes, sim, às vezes encontras essa força perante adversidades, situações complicadas, pessoas que estão muito debilitadas e tu tens que encontrar a forma correta das abordagens. Às vezes dá a impressão que vives numa dualidade, que sentes mesmo que és inspirada por um espírito benfeitor, porque tu, naquele momento, estás praticamente bloqueada, mas depois começas a dar forma a uma comunicação apaziguante para a pessoa e parece que não és tu que estás a falar. É verdade, com certeza. De fato aconteceu, mas a mim acontece-me frequentemente. Em situações... Suzy, você quer falar alguma coisa, Suzy? Acredito que vocês vão encerrar aí, né? Não dá tempo mais de leitura. Então, aí eu só para uma reflexão, né, que eu peguei desse final aí, que assim, quanto que a gente põe resistência ao trabalho do bem. A gente tem tudo para acontecer e muitas vezes a gente coloca resistências pelo dia a dia. Eu trabalho aqui com casa espírita, né? E às vezes eu vejo muito assim, ou de mim, ou dos colegas, eu não vou porque o marido vai em tal lugar, porque vai acontecer tal coisa, às vezes coisa muito simples, aniversário de alguém, porque meu trabalho estendeu um pouquinho, e coisas assim que nitidamente a gente pode estar substituindo, tomando uma decisão de falar, não, eu vou escolher fazer esse trabalho espiritual aqui em detrimento desse outro. E por não escolher, o outro sempre está sobrepondo. E aí, só que por outro lado, a espiritualidade, quando algo foi determinado, planejado a fazer, ele sempre tem um meio de acontecer. Eles dão um jeito deles lá, não deixa de acontecer. Isso é muito interessante, esse apoio. Por outro lado, a nossa responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, né? De não colocar tanta resistência. A gente vê o senhor lá, não sei, o homem, o marido, não casa com desgraça, mas nós no dia a dia temos coisas simples que estão da mesma forma sendo resistentes. Com certeza. Se realmente isso que você falou é claro. Às vezes, assim, é o que você falou, no dia a dia mesmo, coisas pequenas, e a gente acaba não só não prestando atenção, mas assim, sendo resistentes, colocando barreiras, ou assim, inventando desculpas, às vezes, para deixar de fazer certas coisas, ou para fazer certas coisas, né? Isso acontece muito.
Bom, então tá faltando aí 2 minutos. Alguém gostaria de fazer a oração para encerrar o nosso estudo de hoje? Se ninguém quiser, Faço. Eu posso fazer, então. Então vamos lá, vou fazer. Vou fechar os olhos, agradecendo aí por esse estudo maravilhoso, agradecendo pelo nosso irmão querido André Luiz, que nos proporciona tantas informações que nos acrescentam tanto. Pedir ao nosso Mestre Celestial, nosso Cristo planetário, que abençoe nosso planeta tão maravilhoso que foi preparado por ele e por tantos outros queridos, para nós, espíritos ainda falhos, que precisamos de sucessivas encarnações para melhorar, para crescer. Mas esse momento aqui de estudo, um momento de reflexão, mostra que estamos caminhando no caminho certo, junto de Jesus, junto dos nossos amigos queridos do plano espiritual, dos nossos mentores, agradecendo por essa oportunidade divina, pelos amigos, irmãos queridos que aqui se encontram, pelos nossos mentores queridos. Pedimos as bênçãos dos céus para todos os participantes desse grupo e também aqueles que não puderam participar hoje. Pedimos a bênção dos céus para os nossos lares, nossas famílias, nossas casas, fluidificação das águas. Pedimos a bênção dos céus para todos os irmãos e irmãs que procuram melhorar ou que procuram a luz, os encarnados e desencarnados, que eles recebam, que eles abram seu coração para receber ajuda. E também pedimos a bênção dos céus para nós, para que nós possamos abrir os nossos corações para estarmos sintonizados com os nossos irmãos maravilhosos do plano espiritual, vibrando sempre no bem e no amor de Deus. Obrigada, Mestre Jesus, e que assim seja. Ok, pessoal, acho que eu vou parar de gravar agora. Virou lá. Era lá. Vamos ver se eu consigo parar.